É com você, Maurício. Obrigado, queridos irmãos, queridas irmãs da família espírita. É bom voltar a estar com vocês nessa reunião online, aproveitar esses momentos para refletir, um final de domingo, uma oportunidade preciosa para pensar as atividades da próxima semana, para fazermos para nós mesmos tomadas de decisão que vão contribuir para que a nossa vida melhore. A doutrina espírita nos proporciona isso. E é interessante porque a gente costuma observar as pessoas, já de tanto tempo trabalhando em movimento espírita, alguns chegam às casas espíritas sofridos, chegam com dificuldades, com problemas de obsessão ou de doenças, e aí ao serem acolhidos, ao serem amparados pelos recursos que o espiritismo oferece, eles se sentem empolgados com aquilo, acham que é a melhor coisa do mundo. Só que à medida que o tempo vai passando, à medida que eles mesmos vão percebendo que as imperfeições que causavam os sofrimentos, elas não desapareceram, elas continuam ali, que de vez em quando eles se surpreendem cometendo os mesmos erros que cometiam antes, muita gente costuma desanimar, costuma achar que não vale a pena. E aí, alguns até saem do centro. Mas, frequentemente, a gente precisa ser perseverante, entender que a proposta da doutrina espírita, assim como a proposta do Evangelho de Jesus para nós, ela não é a de resolução milagrosa dos nossos problemas. Numa casa espírita, nós não vamos encontrar a solução para os problemas da vida que nós temos. Mas nós vamos encontrar todas as ferramentas capazes de nos ajudar a nós mesmos construir essa solução. E aí, quando a gente pensa em Jesus, o nosso mestre, o modelo e guia, muitas criaturas pensam assim, no tempo de Jesus é que era bom, né? Ele estendia a mão assim e rapidinho já estava lá curada a pessoa, já estava afastado do espírito obsessor. A gente tem que trabalhar tanto, a gente tem que fazer tanto, mas não é bem desse jeito, não. Jesus, na sua sabedoria inigualável, ele sempre recorreu aos elementos da natureza para nos ensinar, para nos trazer os seus ensinamentos. Era assim que um simples grão de mostarda representava aquela fé que poderia transportar montanhas. Da mesma maneira, uma figueira que não tivesse figos representaria aquelas criaturas inoperantes, os inertes, os acomodados, que acabam por secar, por falta de atividade. E vários outros momentos. Só há um único momento em que aquelas criaturas que analisam de forma muito superficial apenas os textos do Evangelho, podem dizer assim, poxa, aqui Jesus falou só da exterioridade. O mestre sempre falou em profundidade, aqui nessa passagem ele está falando da beleza física, da aparência. E não é bem assim, né, gente? Nós espíritas temos a vantagem de não ficarmos apegados à letra, de termos o dever de analisar, de buscar refletir sobre todas as passagens que nós estudamos. E esta em especial, em que Jesus fala da providência divina, ele é muito profundo até, embora os superficiais não achem. Porque ele diz à multidão assim, olhai os lírios do campo, eles não tecem e não fiam, e nem mesmo Salomão, em toda a sua grandeza, jamais se vestiu como um deles. Se o Pai cuida assim da erva que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, quão mais não cuidará de vós? E aí os superficiais dizem, está vendo? É o lírio, é a beleza, é o perfume, é a aparência. E nós costumamos associar o lírio à exterioridade mesmo. Aquele tecido é de uma brancura lirial, a fulana é de uma pureza lirial, e assim por diante. Mas, na verdade, se a gente parar para pensar um tiquinho só, a gente vai perceber o seguinte, onde é que realmente costumam florescer os lírios? Quem observa vai ver que é em torno de córregos, em torno de terrenos encharcados. Normalmente, as sementes, as raízes, estão mergulhadas em material em decomposição, em uma camada de lama. E aí o que acontece? O raio do sol precisa penetrar essas camadas todas, penetrar essa lama, penetrar essa mistura de água e lodo, dar uma vitalizada na semente, despertar a semente, ou despertar os brotos. E aí o lírio começa um processo de trabalho, a planta começa um processo de trabalho. Por um lado, ela tem que mergulhar as raízes naquele mesmo material de decomposição, naquela mesma lama, naquela vasa fétida e transformar aquilo em seiva. Do outro lado, ela vai forçando seus raminhos a crescerem, e aí a gente começa a perceber que quando eles apontam na superfície, fazem mais esforço ainda, e alguns meses depois é que nós temos o perfume e a beleza do lírio. Então, não.
O lírio, no ensinamento de Jesus, não é uma representação da beleza exterior. Na verdade, se nós quisermos transpor isso para um ensino mais espiritual, esse lírio é a representação do esforço do espírito, ainda imperfeito, para alcançar uma condição de luminosidade, de beleza, de embelezamento, mas que ele mesmo tem que fazer. Porque o sol continua lá, o sol continua longe, de vez em quando ele manda um raio aqui ou acolá. Mas quem faz todo o trabalho de transformação é o próprio lírio, é a própria planta, é o próprio espírito. E aí, do ponto de vista espiritual, quantas criaturas semelhantes a nós, desses que chegamos à casa espírita reclamando, dizendo que nós fomos obsidiados, dizendo que nós temos problemas. E aí, de repente, as criaturas começam a perceber que elas precisam fazer esforços. E aí a gente diz assim, mas no Evangelho houve gente que fez esforços e conseguiu. Ao contato com Jesus, e aí logo vem os pessimistas, mas Jesus estava lá do lado deles. Jesus fez por eles, não fez? Não. Se nós observarmos bem essas histórias, Jesus simplesmente os estimulou, despertou as sementes da perfeição que existiam em cada um deles. Aqueles que tiveram vontade, cresceram. Os outros, os acomodados, os lerdos, não. E aí nós podemos fazer uma associação interessante em alguns personagens do Evangelho com a nossa própria realidade. Quantos estacionam por causa do processo obsessivo? Não é? Nós passamos aí o século XIX, vendo Allan Kardec se referir à obsessão como um mal gravíssimo, um mal daquele século, principalmente para perturbar os médicos. Nós vimos o século XX com André Luiz, com Manuel Filomeno de Miranda, com Joana de Andes e tantos outros, destacando a obsessão como uma doença grave. E aí nós já vencemos a segunda década do século XXI, já estamos começando a terceira década desse século e continuamos a ver a obsessão como um problema gravíssimo. É interessante nesse ponto porque, sim, a obsessão se alastra porque, na verdade, ela é um sintoma da doença. Os espíritos obsessores só se vinculam àqueles que sintonizam com eles, àqueles que têm tomadas para a conexão. E aí é exatamente nesse ponto que Jesus vai nos mostrar ser possível crescer, ser possível melhorar. Contam os evangelistas, e essa história aparece em 3 dos 4 evangelhos, com versões ligeiramente modificadas, que Jesus atravessa de Cafarnaum, o lago de Genezaré, até a província dos Gadarenos, que na nossa percepção, até em função da cultura, da proximidade com a Decápolis, o fato deles terem criações de porcos, o que para os hebreus, para os judeus era uma coisa imunda, que eles não fariam jamais. Mas, então, os gadarenos, eles tinham uma mescla com a cultura grega, eles eram, de certa forma, helenistas. E aí Jesus, mesmo assim, vai à sua terra, para que os judeus que ali estavam pudessem ouvir, e também para que aquelas criaturas, que não tinham a mesma crença do povo hebreu, pudessem verificar a existência de uma nova proposta. Assim que ele aporta, dizem os evangelistas, vai ao encontro dele uma criatura muito semelhante a esses obsidiados, que têm crises, que têm surtos, que rastejam pelo chão. E era um homem que é dito lá nos evangelhos como endemoniado, que nós sabemos não existirem demônios, são só espíritos imperfeitos que estavam ali a afligir aquela criatura pela sintonia que ela havia estabelecido com eles. E então eles vão se aproximando de Jesus, esse homem era julgado pela sociedade como alguém indigno até de ser contado entre os vivos. Olha o relato dele, né? Ele tinha suas crises, ele era violento, ele às vezes era manietado, era amarrado, ele rompia as amarras, rasgava suas roupas, se feria com pedras e saía nu, correndo para os sepulcros onde ele habitava. Ou seja, essa referência de colocá-lo nos sepulcros, ela é uma sutil demonstração de que a sociedade de Gadara não o enxergava mais como uma pessoa viva. Tamanha a sua demência, tamanho o seu desequilíbrio. E essa criatura e os espíritos que o afligiam, se sentindo atraída por Jesus, se sentindo atraídos por Jesus, vão ao encontro do Mestre. E Jesus, que percebia tudo, percebia o que se passa em nós, percebe o que vai nos nossos sentimentos, percebe o que vai nos nossos pensamentos, sabia que aquele homem estava concluindo a sua expiação, concluindo o seu momento doloroso. Já havia sofrido tanto. Era o momento de uma nova oportunidade, era o momento de uma injeção de ânimo, de novas aventuras, vamos dizer assim, para aqueles de nós que gostamos desse tipo de tarefa, desse tipo de distração, né? Filmes de aventura, filmes de ficção científica, e lá para Jesus, mudar de vida é que era a aventura, já que eles não tinham nenhum desses recursos tecnológicos que nós temos. E aí o mestre, então, determina, com a sua autoridade moral, que os espíritos se afastem do homem. E aí vem aquela cena descrita nos evangelhos.
ele entra em transe mediúnico, ele entra em surto, que diriam os nossos profissionais da área da saúde mental, e começa a clamar: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, vieste atormentar-me antes do tempo. E o mestre pergunta: qual o teu nome? Ao espírito que ali estava falando através do homem. E eles respondem: legião, porque somos muitos. No Evangelho de Lucas ainda tem um outro clamor: não nos mande para o abismo, porque aparentemente Jesus os havia expulsado. E aí o mestre apenas usa da sua autoridade para desvincular psiquicamente o obsidiado dos seus obsessores. E cria-se o pior erro de interpretação do Evangelho que a gente conhece, né? Porque muitos erros são cometidos. O camelo passar pelo buraco da agulha também pode ser um erro de interpretação, que Kardec até trabalha isso para nós. Mas esse é danado, porque os que estavam ali observando, os que não entendiam nada de mediunidade, viram simplesmente que quando os espíritos se afastaram do homem, uma vara de porco se assusta e sai correndo e mergulha no mar e morre afogado. E aí a questão colocada é a seguinte: mas espera aí, os espíritos entraram nos porcos e criou-se então aquele nosso mito claro, né, do espírito de porco, ou como a gente fala lá em Minas, de espírito de porco, que sai tudo junto. Né? Então os espíritos de porco são aquelas criaturas que colam chiclete no cabelo dos colegas na escola, botam balde com água suja para que quem entrar acabe se sujando, fazem as pegadinhas que a gente vê acontecer por aí, ou então que tem aquela má vontade em relação às mudanças. Toda vez que a gente encontra alguém muito chato, muito conservador, é um espírito de porco, porque realmente não quer ajudar, não quer crescer, não quer, né, cooperar. E aí as pessoas ficaram imaginando que os espíritos entraram nos porcos. Foi necessário 19 séculos para que Kardec nos esclarecesse no livro dos médiuns que os animais não servem de médiuns aos espíritos, que eles não podem utilizar a indumentária física dos animais para transmitir suas mensagens. E aí, lógico, então, não há espíritos de porco, mas os animais, por outro lado, percebem, principalmente percebem os espíritos mais atrasados, com a vibração densa. Assim como os cães ouvem ruídos que estão muito além da nossa capacidade auditiva humana, eles percebem vibrações que também estão além da capacidade perceptiva dos seres humanos comuns, a não ser os médiuns, que também compartilham com eles essa percepção. E aí é lógico, os animais percebem os espíritos, nós vemos cavalos que empinam do nada, nós vemos cães que começam a latir para um determinado canto da parede, um canto do muro, e ninguém vê nada ali, mas eles estão vendo. E aí, de repente, essa ideia dos porcos, que caminham, que mergulham, que não são intermediários, mas o que aconteceu é que, provavelmente, aquela malta de espíritos sofredores, ao se afastar, a proximidade delas com os porcos fez que os animais se sentissem impressionados, assustados, como eles não tinham o escudo da razão para interpretar o que estavam sentindo, saíram desabalados da carreira e se afogaram. Mas, voltando, isso tudo assustou os pastores dos porcos, que voltaram correndo para a cidade para avisar aos seus patrões, para avisar aos seus chefes o que tinha acontecido com os porcos deles. E aí, nesse interregno, quando eles voltam, quando a vila chega para ver o que havia acontecido, vê o que Jesus havia aprontado com os porquinhos deles, eles encontram o homem vestido, em seu perfeito juízo, e sentado aos pés de Jesus, aprendendo com ele. Olha que coisa interessante, a oposição que acontece aí. Antes ele andava nu e nos sepulcros, e não tinha juízo. E aí, depois do contato com Jesus, ele se veste, ele está em juízo perfeito, e ele se coloca aos pés do mestre para aprender. Nós poderíamos pensar na tarefa da desobsessão desta forma. Uma questão é a reunião mediúnica, em que são orientados os espíritos. Ela atua principalmente sobre os desencarnados. Mas a desobsessão de encarnados, ela ocorre quando eles ficam aos pés do mestre, simbolicamente, né? Quando eles resolvem estudar, quando eles resolvem se estudar, quando eles resolvem mudar o seu comportamento, e aí sim conseguem bloquear o acesso à sua mente, aos seus sentimentos, a esses espíritos atrasados. E então, quando eles veem isso, quando os gadarenos observam esse homem são, ao simples contato com Jesus, eles se espantam. Porque se esse profeta tinha poder para trazer de volta à vida alguém que a sociedade considerava morto, o que então ele não teria condições de fazer com eles mesmos, com os gadarenos, conhecendo as suas imperfeições, conhecendo os seus vícios, conhecendo o comportamento que tinham e não querendo ser desmascarados, não querendo admitir também uma proposta nova, uma proposta de crescimento, eles acabam se afastando ou pedem a Jesus que se afaste das suas terras. O mestre, que nunca se impôs a ninguém, entra de volta no barco
na esperança de poder voltar para Cafarnaum, onde ele certamente seria ouvido, onde ele certamente seria bem atendido. E é nesse momento que a gente observa uma questão muito interessante. O homem faz o que muitos de nós encarnados fazemos. Quando a gente se encanta com um médium, quando a gente se encanta com uma casa espírita, a gente vira fã, não é? Quer estar sempre girando em volta dela, quer estar sempre ouvindo o que ela tem a dizer. E aí é nessa hora que a gente começa a perceber o seguinte: peraí, será que eu tenho mesmo que ser fã do médium? Ser um satélite dele? Ser um satélite do presidente do centro? Ser um satélite do passista que me trouxe conforto? O homem achava que sim. Afinal de contas, Jesus havia feito tanto por ele. Então, quando Jesus embarca, ele diz ao mestre: deixa-me ir contigo. E o mestre sabia que se ele permitisse, aquele homem que havia sido obsidiado, que agora estava num momento de lucidez, continuaria a ser simplesmente mais um caçador de milagres, dos muitos que já cercavam Jesus. Então Jesus disse assim: não, volta aos teus e diz a eles todo o bem que Deus te fez. E volta para Cafarnaum. Ou seja, a luz do sol espiritual tocou a semente, despertou o lírio. Agora era necessário que ele fizesse esforços, voltasse para o lar, se mostrasse aos parentes, voltasse a trabalhar, tivesse uma rotina de trabalho, de crescimento. E não é que ele conseguiu? Ele fez tudo isso, ele se desvinculou de Jesus naquele momento, mas ele já havia aprendido, e ele continuou a aprender das notícias que chegavam sobre Jesus. Tanto que algum tempo depois, esse mesmo homem, como dizem os evangelhos, era reconhecido pela Decápolis, aquele conjunto de 10 cidades ou de vilarejos de cultura helênica, de cultura grega, que estavam em volta do lago de Nazaré, pregando a mensagem do evangelho, disseminando a mensagem de Jesus. Olha que coisa bacana. Ou seja, ele saiu da condição de pária, da condição de obsidiado, de um morto para a sociedade, e se alçou à condição de um lírio, de um verdadeiro lírio do Senhor. E algumas pessoas podem dizer assim: mas isso é fácil. É o obsessor, é uma outra inteligência, é só a gente afastar que a pessoa fica boa. Não é, não. Tem um trabalho imenso. O próprio Jesus também adverte que às vezes um espírito atrasado se afasta de uma pessoa, ela não melhora, e aí outros espíritos se associam e acabam se vinculando a ela. Mas, dizem os pessimistas, eu não trabalho no centro, eu não frequento tanto, eu não me engajei ainda na tarefa, porque a situação material do nosso mundo é muito difícil. Eu tenho que ter 2 empregos, eu tenho bocas para alimentar em casa, eu tenho muita dificuldade com meus patrões, então não dá para abraçar essa proposta renovadora que é o Espiritismo. E aí, lógico, algumas pessoas parecem viver em galeras douradas, em gaiolas de ouro, cercadas de conforto, cercadas de riqueza. Elas também não têm muito estímulo para poder sair por aí se transformando, ajudando os outros, compartilhando o que elas têm. E o Evangelho tem uma figura especial nesse sentido. Nós temos até uma palestra só dedicada a ele, lá no nosso canal no YouTube. Mas os evangelistas contam que ele era chefe dos cobradores de impostos em Jericó. E ele deveria cobrar os impostos dos hebreus e repassar aos romanos. E isso, para os publicanos, era uma tarefa preocupante, era uma tarefa perigosíssima. Em função disso, até, as autoridades fechavam os olhos para alguns desvios, para algumas rachadinhas que eles faziam, algumas cobranças a mais, para poder se manter. E por isso os publicanos tinham fama de gente de má vida. Como Kardec diz lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele descreve essas figuras, podiam haver entre eles até pessoas muito honestas. Mas, como o conjunto acabava sendo comprometido pela desonestidade de alguns, eles ficavam com a pecha de gente de má vida. Então, ele não era das pessoas mais queridas, mas era rico, era abastado. Então, ele, embora não tivesse amigos, tinha bajuladores. Embora os seus parentes não tivessem por ele devotamento, tinham aquele respeito servil na esperança de que eles viessem a herdar a sua herança. Mas esse homem, apesar de tanta fortuna, de tanta riqueza, de tanto conforto, de tantos servos a bajulá-lo, ele se sentia triste, se sentia vazio. E como Jericó era muito pertinho de Jerusalém, e Jesus ia a Jerusalém com frequência, ele ouvia falar daquele profeta novo, que dizia que não tinha uma pedra onde pudesse pousar a cabeça, mas que oferecia às criaturas o reino dos céus, caso elas amassem o suficiente, caso elas amassem o bastante. Olha só que coisa interessante. E aí ele ficou curioso, como é que pode esse homem que não tem nada oferecer tranquilidade e paz? E eu que tenho tudo não conseguir ter paz para viver. Então eu tenho que conhecer esse Jesus, pensava ele. Quando chegou a notícia de que o mestre descia de Jerusalém para Cafarnaum e ele teria que passar por Jericó, ele foi logo para a entrada da cidade. O problema é que ele era baixotinho.
Ele era pequenininho. E aí a multidão já estava aglomerada ali, porque caçadores de milagres nós vamos encontrar em tudo que é lugar. Quer apostar é fazer isso. Bota uma placa no centro espírita dizendo, a partir da semana que vem, cirurgias espirituais. Vai pinhar de gente na porta do centro. Se a gente colocar um cartaz lá no quadro de aviso, a partir da semana que vem começa uma turma nova de estudo sistematizado, vão vir 5. O dirigente, o irmão do dirigente para tomar conta do filho dele, que é folga da empregada, e mais 3 curiosos que vão lá para ver que negócio é esse de estudo sistematizado. Nós estamos ainda numa situação assim, as pessoas querem muita facilidade, em vez de realizar o trabalho necessário para fazer as conquistas. Bem, importante destacar é que aquele homem tinha vontade sincera de crescer, tinha vontade sincera de avançar. E aí o que ele faz é o que nós deveríamos fazer. Ele se destaca da multidão, faz um esforço danado e sobe numa figueira brava e fica dali esperando, porque ele sabia que Jesus tinha que passar por aquele caminho e ele então poderia ver Jesus. E só antes da gente seguir com a história, é interessante a gente perceber o espírito da coisa, né? O espírito desse texto. Esse homem, ele faz 2 esforços importantes. O primeiro, ele deixa de seguir o senso comum. Ele deixa de se aglutinar com a multidão. Ele se destaca da multidão. Depois ele faz um esforço grande para subir numa árvore, para se elevar e ser percebido, e perceber Jesus. Quando o mestre passa, de fato, ele consegue ver Jesus. Mas o que surpreende mesmo esse homem é que Jesus o vê. E o vendo diz, Zaqueu, desce depressa. Hoje me importa hospedar-me em tua casa. E aí a gente começa a perceber o seguinte, de novo o simbolismo. Nós fazemos esforços para nos elevar espiritualmente, para que os benfeitores espirituais nos percebam como qualificados para o trabalho. Depois eles determinam, desce, ou seja, volta à vida normal. O nosso desafio não é ser espírita na reunião mediúnica dentro do centro espírita. O nosso desafio é ser espírita na sociedade, é ser espírita nas redes sociais, que tem aqueles parentes chatos que ficam divulgando fake news, que ficam divulgando teoria de conspiração, e a gente tem que respirar fundo assim, ai meu Deus, tem de piedade, porque essas almas não sabem de nada, mas não responder, porque a vontade de responder, a vontade de dar um para trás é enorme, mas o melhor, o ideal é assim, não vou responder. Na melhor das hipóteses, se começar a perturbar muito, a gente vai lá e bloqueia. A vantagem das redes sociais é isso, você vai lá e clica, pronto, não se importuna mais com aquele espírito obsessor encarnado, que é exatamente o que a gente faz na terapêutica desobsessiva. A gente bloqueia o nosso pensamento para o assédio dos espíritos, desencarnados ou encarnados que nos obsidiam. Nas redes sociais, a gente bloqueia o chato, o obsessor encarnado, para não ter mais que sofrer a influência dele. É tratamento desobsessivo também, bloquear algumas criaturas nas redes sociais, tá bom? Mas, voltando aqui à nossa história do Zaqueu, ele desce, ou seja, é necessário se elevar para ser percebido, mas também é necessário descer para preparar uma ceia para Jesus, ou seja, preparar o mundo, preparar a terra, preparar a sociedade, para que ela receba essa mensagem que nós já começamos a desfrutar, que nós já começamos a compartilhar. Interessante que ele vai, todo jubiloso, prepara a ceia para o mestre, Jesus chega, os fariseus ficam furiosos, porque Jesus foi comer na casa de um homem de má vida, mas Jesus não estava nem aí para esse preconceito dos fariseus, dos judeus. Ele foi lá cear na casa de Zaqueu, ele entendia que Zaqueu podia ser um prisioneiro da usura, como foi lido no texto inicial, mas que era alguém de boa vontade que estava querendo crescer. E aí, falando do Rei dos Céus, contando a respeito da vida espiritual, Zaqueu vai se empolgando de ouvir aquilo, vai se empolgando com Jesus e diz, mestre, eu dou a metade de tudo que tenho aos pobres. E se alguém eu enganei, eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes o dano causado. E aí o mestre enaltece aquela figura, chama Zaqueu de filho de Abraão, que deve ter deixado os fariseus mais bravos ainda, porque essa designação eles julgavam que era só para eles, era uma distinção só deles. E aí alerta que Jesus, o mestre, havia vindo para os enfermos e não para os sãos. Terminada a ceia, terminado esse pouso de Jesus na casa de Zaqueu, o mestre vai embora. O mestre volta às suas atividades, é sempre a luz do sol a despertar a semente, a despertar o broto do lírio. Mas quem faz o trabalho para produzir os lírios é a própria planta. E aí Zaqueu fica em Jericó. Fica com os 2 desafios que ele recebeu e que ele se propôs. O primeiro é muito fácil. Chegar e dar metade de uma fortuna, ele ainda ficou com a outra metade. Era fácil, era simples assim. Mas o segundo desafio para Zaqueu era mais difícil, que era calçar a cara de humildade, bater na porta das pessoas que ele havia fraudado, dizer assim, olha, me desculpa, eu cobrei errado os impostos de vocês, mas está aqui, ó, o que eu cobrei a mais e mais 3 vezes, para restituir 4 vezes.
Corria o risco de levar com a porta na cara, corria o risco de levar uma vassourada, corria o risco daquela criatura ficar tão brava porque teve prejuízo e agredi-lo fisicamente. Então, Zaqueu fez esse processo. De par com isso, ao verem-o dilapidando a fortuna da família, os parentes se afastaram, os bajuladores se afastaram, a solidão externa começou a acontecer, mas Zaqueu estava com Jesus internamente. E aí ele começou a se sentir pleno e fez esforços ao longo daquela encarnação inteira para se desapegar das coisas materiais, tornando-se, de certa forma, para nós, esse símbolo dos que, amando a Jesus, conseguem perceber a relação de prioridade, passam a usar as coisas do mundo e não a ser propriedade delas, porque de vez em quando é exatamente isso, né? Em vez da gente ter um carro, o carro é que tem a gente. Em vez da gente ter a casa é que tem a gente. Eu não saio com o carro quando chove, então é o carro que me possui, não sou eu que possuo o carro. Eu não viajo para não deixar minha casa sozinha para o ladrão não chegar lá e roubar, então é a casa que me possui, não sou eu que possuo a casa. E nesse sentido, Zaqueu foi se desapegando, foi se desprendendo. Todas as vezes que era necessário uma demonstração de desprendimento, lá estava aquele espírito, cooperando com Jesus, servindo como mestre. Até que, segundo conta a literatura, e hoje as pesquisas vão levando cada vez mais para isso, esse nosso Zaqueu, desapegado, já amadurecido, já evoluído, renasce aqui no Brasil, no dia 29 de agosto de 1831, lá em Riacho do Sangue, no Ceará. E aí vem realizar a sua tarefa, gentil e desapegada das riquezas daqui no Rio de Janeiro, como Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Alguém nega que é um lírio? Alguém diria, não, mas Zaqueu não é um lírio. É sim, ele fez os esforços necessários para merecer essa condição. De outras vezes, nós pensamos assim com tristeza, mas o obsessor tal é um outro indivíduo. Os apegos às coisas materiais, basta que eu me desapegue. Mas e quando o problema está dentro de mim? E quando o desajuste está dentro de mim? E aí, muitas vezes, a gente observa que não temos problemas para compreender os ensinamentos. A nossa razão está lúcida. Não temos problemas obsessivos. Nem temos riquezas para tentar nos apegar a elas. Mas nós ainda temos algo pior ainda do que isso. Nós temos algo ainda mais grave do que isso. Que lá no Livro dos Espíritos, os amigos espirituais relatam como sendo filho do egoísmo. E o egoísmo é a chaga radical. E o orgulho é o seu filho mais destrutivo. E nós nos colocamos naquela condição de altivez, naquela condição de superioridade, sem os méritos necessários para isso. E aí precisamos de Jesus para nos despertar, para nos tirar desse lodaçal de orgulho, que talvez seja o mais difícil de todos, porque a criatura não sente que está sofrendo, não sente que aquilo lhe faz mal, nem percebe que ela faz mal para os outros. Nesse sentido, então, a gente começa a perceber um certo rabino judeu, um certo doutor da lei, nascido em Tarso, criado aos pés de Gamaliel, como diz o texto dos Atos dos Apóstolos, aprendendo e se preparando para ser um grande Israel, para ocupar o lugar do seu mestre no Sinédrio, que era aquele conselho dos grandes judeus que determinavam o comportamento e como a interpretação da lei devia ser feita. E ele ali, sabendo, ou ciente, ou imaginando ser a lei de Moisés, o que havia de mais importante, o suprassumo do suprassumo das coisas, ele acaba por se tomar de ira contra os seguidores de Jesus, que propunham igualdade, que propunham igualar o gentio e o judeu. Isso, na cabeça do doutor Saulo, era impossível. Afinal de contas, todo judeu era preparado para herdar o reino, para herdar a terra, inclusive, porque Deus havia dito a Abraão que a sua descendência povoaria toda a terra, dominaria toda a terra. E eles esperavam essa dominação material mesmo. Então, Saulo começa a perseguir. No livro Paulo e Estevão, Emmanuel apresenta para nós um outro motivo para essa pinimba, para essa implicância de Saulo com os cristãos. É porque a sua noiva, Abigail, acabou por se converter ao cristianismo. E o primeiro mártir do cristianismo, que é Estevão, era, na verdade, irmão de Abigail. E daí eles não conseguem mais continuar juntos. Então ele começa a perseguir os cristãos, até saber que Ananias, aquele que havia sido responsável por converter Abigail ao cristianismo, estava em Damasco. Resolve, então, buscar aquela cidade com a autoridade dos sacerdotes para poder levar presos todos que seguissem a Jesus e vai ao encalço de Ananias, pronto para machucá-lo, pronto para torturá-lo, pronto para fazer com ele todo tipo de maldade, para provar que era a lei de Moisés que devia imperar. Só que às portas de Damasco, a hora do orgulhoso doutor ruir aconteceu. Num transe mediúnico, certamente, ele percebe Jesus envolvido numa grande resplendor de luzes,
e ao mesmo tempo, assustado, desajustado, cai da montaria e ouve o mestre clamar: Saulo, Saulo, por que me persegues? Difícil te é recalcitrar ante o aguilhão? E aí ele pergunta, sucumbido, porque olha só, deve ser muito estranho, né? Você vira um perseguidor dos seguidores de um carpinteiro supostamente morto. Não acredita nesse carpinteiro. E de repente você se depara com um carpinteiro que devia estar morto vivo na sua frente. Isso deve ter sido um choque psicológico para Saulo. Um choque tremendo para a convicção que ele tinha de que a lei de Moisés deveria imperar. Afinal de contas, a doutrina que partiu de um morto que mantinha-se vivo, que aparecia às pessoas, não podia ser combatida. Porque se ele combatesse um dos seguidores, Jesus apareceria para outros. Continuaria disseminando a sua mensagem lá do mundo espiritual. Então ele sucumbe. Ele reconhece finalmente a grandeza. Já vinha se preparando para isso, né? Já vinha sofrendo reveses para que esse momento psicológico chegasse. E aí, ainda no chão, olhando para aquela aparição do mestre, diz: mas Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus lhe diz: entra na cidade, lá te será dito o que fazer. E então Saulo entra. Vai para uma estalagem, fica lá meditando, abandonado pelos seus amigos. As pessoas que estavam com ele imaginavam que ele estava louco, porque ele começou a dizer que tinha visto Jesus na entrada de Damasco, que ele tinha conversado com Jesus, e aí alguns estavam dizendo até que ele havia se convertido ao cristianismo. Ato contínuo, Jesus também, pelos condutos da mediunidade, vai até Ananias, aquele mesmo que Saulo ia perseguir. E aparece ele e diz assim: Ananias, e o servo responde: eis-me aqui, Senhor. Ali para eles era fácil, né? Não era um susto. Ananias já estava acostumado a ouvir Jesus pelos condutos da mediunidade. Eis-me aqui, Senhor, diz o velho. Vá até a estalagem da rua direita, a estalagem de um certo Judas. Lá um homem, varão de Tarso, que há 3 dias não come e não bebe. E numa visão, viu que você o curava da cegueira, o fazia voltar a ver. E aí a gente começa a perceber assim, esse voltar a ver, essa cegueira, ela é muito mais simbólica do que real. Embora, claro, alguns traumas, alguns abalos emocionais podem ser tão fortes que alguns dos nossos sentidos acabam parando de funcionar temporariamente. Não vamos negar isso, já que as ciências psicológicas têm mostrado esse tipo de efeito. Várias situações em que as pessoas ficam sem paladar, ficam sem olfato, algumas ficam sem ver, ficam sem ouvir, por causa de um trauma. Não tem nada físico acontecendo, foi simplesmente o abalo emocional, o abalo psicológico. E aí lá estava Saulo, a meditar, a refletir, a não conseguir enxergar com clareza, que do nosso ponto de vista da interpretação do espírito da letra, é não conseguir enxergar com clareza a diferença entre a doutrina de Moisés e a doutrina de Jesus. E Ananias chega e o saúda: irmão Saulo, Jesus me mandou para que te restituísse a visão. E ele impõe as mãos sobre Saulo, ele volta a ver, já estava se preparando, já estava apto a receber a mensagem de Jesus, absorve o quanto pode, e aí logo passa a dizer-se Paulo. Simplesmente muda a forma de dizer o seu nome, da forma hebraica para a forma romana. Dali para frente, e ainda não falamos o que Jesus havia dito a Ananias, porque quando Ananias ouve que era Saulo que ele deveria procurar, ele disse: mas Senhor, eu ouvi falar desse homem, e do mal que ele tem feito aos teus santos de Jerusalém. Ele aqui tem carta dos sacerdotes para levar presos todos que te seguem. E o mestre insiste: vai, Ananias, ele é para mim um vaso escolhido. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer por amor ao meu nome. O quanto deve se esforçar, entendamos esse padecer desse jeito. O quanto deve trabalhar. Porque Jesus não espera que nós soframos para servir. Mas ele espera que nós o sirvamos para não precisarmos sofrer. Para sairmos da categoria dos assistidos, dos mendigos de luz, e sermos contados entre aqueles que já cooperam com o mestre. Por causa disso que Ananias foi. Porque Saulo era um vaso escolhido, um símbolo interessante também por Jesus. E de fato foi o que aconteceu, não é? Dali ele teve que fugir de Damasco por uma cesta, descido pela muralha da cidade, porque as pessoas já estavam querendo matá-lo, já que ele se havia convertido ao cristianismo. Era uma vergonha no seio do farisaísmo um fariseu como ele, antigo perseguidor dos cristãos, agora convertido à mensagem do carpinteiro. Então era melhor que ele morresse, para não dar mau exemplo. Para não dar mau exemplo para os outros fariseus. E aí os irmãos cristãos o descem pela cesta, ele é recomendado buscar a família, é rechaçado pela família e vai passar algum tempo no deserto de Dan. Ali aprende de novo o seu ofício de tecelão, relembra que ele sabia construir tendas a partir de pelos e usando o seu tear, passa a sustentar a si mesmo. Depois de algum tempo, depois de 2 anos aproximadamente, ele volta, sai do deserto de Dan, volta a Jerusalém.
na esperança de que, se dizendo convertido ao cristianismo, ele pudesse ser recebido pelos irmãos cristãos como um deles. E é lógico que isso não aconteceu. Mais uma decepção para Paulo, porque ele, imaginando ser acolhido, as criaturas o viam como um lobo, travestido de ovelha para se miscuir no redil e mais facilmente dar o bote. E então ele tem que fazer um esforço danado para provar, primeiro, que ele realmente tinha tido contato com Jesus, e segundo, que ele era uma nova criatura, que ele já não era mais o perseguidor, que eles tinham tanto medo. Barnabé é o único que parece acatá-lo, é o único que parece acolhê-lo. E lhe dá uma certa guarida, e lhe ajuda nos primeiros momentos, mas mesmo assim, quanta dificuldade. Ele, que era um tribuno muito eloquente quando falava da lei de Moisés, as primeiras vezes que foi falar de Jesus, nossa, quanta gagueira, quanta dificuldade, quantos hiatos, daquelas que falavam assim, é porque Jesus, e aí parava uns minutos para pensar o que ia dizer. Era ruim, era desagradável, porque era um treinamento que começou tardio, porque ele já era adulto, ele já estava na fase do amadurecimento da sua vida, já estava na segunda quadra da sua vida, aquela que nós já começamos a decrepitude. E olha que pensar que alguém com 30 anos, na época de Jesus, era um velho. Hoje alguém com 70 anos é super jovem, menos do coronavírus, né, gente? O coronavírus gosta do povo nessa idade. A gente fica aqui bem cuidadinho, bem isoladinho, que é para não fazer bobagem, não dá mole para esse vírus. Mas, voltando à questão de Saulo, ele passou aquele período inteiro levando a mensagem do evangelho. Ele percebeu também que se a mensagem de Jesus ficasse apenas no seio do judaísmo, logo, logo seria convertida numa seita, em mais uma seita, como eram os essênios, como eram os saduceus, como eram mesmo os fariseus, e poderia desaparecer, caso perdesse força, perdesse adeptos. Então, Paulo tem a brilhante ideia, vamos levar a mensagem de Jesus a todos, aos gentios, aqueles que não têm a tradição hebraica para lhe nortear, não tem a lei de Moisés para lhe nortear. E nós agradecemos a Paulo de Tarso ter resgatado o cristianismo do judaísmo. Porque se ele não tivesse feito esse esforço, nós hoje não estaríamos reunidos aqui falando de Jesus. Porque nós não saberíamos de Jesus. Teria ficado restrita a uma seita lá no Oriente Médio que desapareceria com o passar do tempo, como desapareceram os essênios, como desapareceram os fariseus, pelo menos como seita. Embora fariseus existam em todos os credos, até no espiritismo nós temos fariseus. Aqueles que vão para o centro, que sorriem, que fazem preces muito melodiosas, cheias de encantamento, e vão depois nas redes sociais fazer sinal com a arminha e mandar as pessoas e disseminar fake news e notícias falsas, e agredir os seus semelhantes nas redes sociais. São os fariseus espíritas. Estão acontecendo por aí, infelizmente, a gente tem que lamentar que isso aconteça. Mas seguir adiante com a nossa proposta de crescimento, seguir adiante com a nossa adesão à mensagem de Jesus. Que é isso que importa, e não o que os outros estão fazendo da vida deles. O que importa é o que nós fazemos da nossa. E Saulo fez isso, se transformou em Paulo, o tribuno do Evangelho, disseminou essa mensagem, e como Jesus havia falado a Ananias, teve a oportunidade de pregar a mensagem aos gentios, teve a oportunidade de pregar a mensagem aos poderosos da terra, falou aos governadores, falou aos tribunos, falou aos centuriões, falou aos gregos, e falou até mesmo ao imperador em Roma, encontrando no final da sua existência a decapitação como pena capital, como um castigo, como uma recompensa, pelo menos do ponto de vista da libertação espiritual, para que ele pudesse ter de novo com Ananias, com Estevão, com Abigail, e reencontrar-se com Jesus. Fez-se um lírio pelo imenso trabalho, o primeiro lírio do Evangelho que não teve contato direto com Jesus enquanto o Mestre esteve encarnado. Só considerou e só teve contato com Jesus depois que o Mestre já estava no mundo espiritual. Mas, sem dúvida nenhuma, é um lírio do Senhor. É o patrono da nossa casa espírita, Centro Espírita Paulo de Tarso aqui, então nós lembramos dele sempre com muito carinho. Temos a sua história sempre muito em nossa memória, lembrando que é um lírio, um belo lírio do Senhor Jesus. E nós poderíamos passar o resto desta noite, Tereza, que me perdoe, tá, Tereza? Mas a gente não vai ficar até as 20 horas, às 24 horas não, até a meia-noite não. A gente já vai terminar. Mas nós poderíamos passar a noite inteira aqui lembrando outros lírios, outras criaturas que se transformaram ao contato com Jesus. Desde Lázaro, as suas irmãs e tantos outros. Nicodemos, por exemplo, que é falado assim muito sutilmente no Evangelho, mas a gente imagina o quanto que ele ficou aproveitando daquela reunião com Jesus e dos ensinamentos que colheu. Mas há um lírio no Evangelho, talvez um, que nós poderíamos dizer assim, é o exemplo para todos os outros. É a representante de todos os outros. Porque, diferente do rabino Saulo,
que já tinha uma base religiosa, que já tinha valores supostamente éticos, morais, bem ajustados, esta mulher era o exemplo do desajuste. Era o exemplo do desequilíbrio no campo afetivo. Porque ela, muito jovem, se percebeu muito bela. E em oposição àquele costume judaico em que a mulher era menos do que um animal de carga, porque o animal de carga o dono pegava e ia vender na feira, a mulher ele só podia devolver para a sogra e para o sogro com carta de divórcio. Então, nem para render dinheiro a mulher não servia para o homem judeu daquela época de Jesus, tamanha o machismo, tamanho o patriarcado que imperava ali. Ela não queria se sujeitar a isso. E ela era muito bela. E sabia que mulheres muito belas seduziam muito facilmente os homens. E usou esse recurso para obter favores, para obter riquezas. Morava num palacete muito chique, tinha camareiras, tinha servas, tinha empregados e escravos, tinha joias caras, tinha perfumes exóticos, vivia em festividades, dava festividades. O seu palacete funcionava mais ou menos como uma agência em que as pessoas ali mercadejavam, de certa forma, com os prazeres carnais. Mas ela se sentia imensamente infeliz. Embora cercada de amantes, adulada por muitos deles, que lá no seu palacete diziam amá-la eternamente, nas ruas viravam o rosto e cuspiam no chão quando ela passava. E ela, por isso mesmo, se sentia extremamente infeliz, se sentia extremamente vazia. E exatamente por isso nós poderíamos até diagnosticá-la como tendo transtorno bipolar, se nós fôssemos profissional da área de saúde mental. Porque em determinados momentos aquela mulher estava alegre, sorridente, dançando, exalando sensualidade. E assim que acabavam as festas, assim que se recolhia ao seu leito, ela se sentia deprimida, entristecida, tendência suicida, pensando em morrer. E um dia, nesses momentos de depressão, porque o transtorno bipolar tem essas alternâncias, né, da euforia e da depressão, uma das servas, não suportando vê-la sofrer, a aborda e diz: Senhora, aquele profeta galileu, que fala com tanta gentileza, que acolhe as mulheres como nós, que as permite estar ao seu lado, está aqui em nossa cidade. Vamos vê-lo, vamos ter com ele. Talvez ele traga algum alento, algum lenitivo para as suas dores. Mas Maria tinha um medo danado de procurar profetas, porque até antes de Jesus, todos os profetas de Deus haviam simplesmente criticado, apontado os dedos, tinham lançado anátema sobre mulheres que tinham um comportamento como ela. E ela então tinha receios. Mas mesmo assim, porque os sofrimentos eram muitos, se disfarçou de empregada, de serva, foi com essa serva ver Jesus, ouvir Jesus falar. Quando chegaram, ele estava numa pequena elevação, a multidão já se aglomerava em torno dele, e Maria então começa a perceber que gentileza, que suavidade. Não era um homem que exalava aquela masculinidade tóxica, sensualizada em extremo, nem daqueles velhos ranzinzas que queriam colocar todas as criaturas em votos de celibato. Era um homem jovem, que sorria francamente, que falava de amor como nenhum homem jamais houvera falado com ela. E ela se sentiu tocada por aquele sentimento. Pela primeira vez, ela percebeu que era a sua alma que era agraciada com as palavras de Jesus, e não o seu corpo desejado por ele. Ficou encantada, desejava muito aquele reino dos céus. Em determinado momento, seu olhar e o do mestre se encontram. E Maria sente que o seu mundo anterior desmorona. Ela jamais poderia voltar a ser como era antes, depois de haver conhecido Jesus. Terminada a pregação e reconfortada de fato, deslumbrada até com Jesus, ela volta para o seu palacete. Não abre para as festividades daquela noite, porque ela preferia refletir, ela preferia considerar o que estava acontecendo. E diz então Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que ela chora amargamente. Aquele momento de chorar amargamente, para nós espíritas, ao interpretar o Evangelho, pode ser visto como daqueles instantes de despertar psicológico. Pedro também chorou amargamente. Depois que negou Jesus, percebeu a sua fraqueza, ele chorou amargamente, ou seja, ele despertou para a sua realidade, para a sua pobreza moral, mas também despertou para a condição que ele tinha de se alçar a uma condição de mais paz, de mais felicidade. E é exatamente aí, é exatamente nessa situação que nós vamos encontrar o nosso Simão Pedro, e a nossa Maria, chorando amargamente, fazendo esse momento de transição, de despertamento do eu velho para o desejo, o anseio do eu novo. E a partir dali, então, ela toma a decisão, seguiria Jesus, onde Jesus estivesse.
E antes que nascesse o dia, um barquinho cruza de Magdala até Cafarnaum. Ela vai à casa de Simão Pedro, onde Jesus se abrigava, e ele parecia já esperar por ela, porque quando ela entra, ele a saúda: rejubila-te, Maria, hoje nasce para ti o Rei dos Céus. E ela baixa os olhos, envergonhada. Ela diz: Senhor, eu ouvi a tua pregação, eu ouvi a tua mensagem, queria muito ser das tuas ovelhas no teu reino, mas eu sei que tu és profeta, e sabes como eu tenho vivido. Será que Deus me aceitaria? Será que Deus me acolheria em seu redil, em seu paraíso, em seu reino? E aí Jesus diz assim: oh Maria, é necessário que compreendas. Podes imaginar, de alguma forma, que Deus haja criado qualquer um dos seus filhos para depois botá-lo ao sofrimento eterno? De modo algum, de maneira nenhuma. Maria, Deus nos criou para a felicidade. Observa o que acontece nas primaveras. Elas não enchem de flores, mesmo os escombros, as muralhas caídas, as ruínas. As ruínas são as criaturas humanas com seus vícios e quedas. As flores que as ornam são as esperanças em Deus. Mas, Senhor, falaste de amor, diz ela. E eu tenho amado tanto, mas mesmo assim eu continuo sentindo sede de amor. Maria, diz o mestre, a tua sede é real. As criaturas banalizaram. As criaturas tornaram o amor uma moeda de trocas. Dão-no apenas àqueles que podem recompensá-las. Usam-no como um meio de alcançar a ascensão, de se projetar na sociedade. Poucos renunciam por amor. Poucos se sacrificam por amor. E ela, espantada, começa a refletir sobre aquela história. Mas, Senhor, só um amor com sacrifício é capaz de saciar a sede de amor? No meneio de cabeça afirmativo, Jesus: sim, Maria. Somente aqueles que se permitem imolar por amor encontram sintonia com o reino dos céus. Observa os grandes conquistadores. Eles podem clamar num campo juncado de cadáveres, lama, sangue, apresentar os seus triunfos em grandes desfiles, mas somente aqueles que tombaram fazem silêncio bastante para que se ouça a vontade de Deus. Na tua condição de mulher, Maria, já consideraste o sacrifício das mães? Não são elas que cultivam o jardim da vida, que os homens dementados empastam de lama, sangue, em desacatos, humilhadas pelos filhos, pelos maridos, pelos parentes, elas voltam sempre dedicadas a cultivar o amor, a espalhar a bondade. Ao ouvir a referência ao afeto maternal, Maria observa a sua própria situação, faz uma autoanálise. Alguém com o histórico de vida que ela tinha, alguém com as experiências que ela viveu, jamais conseguiria uma união, conseguiria um matrimônio. Os homens judeus não a quereriam, os gentios menos ainda. E ela se sente então opressa por aquela ideia de passar a vida inteira, a existência inteira, na condição de inutilidade, sem poder servir. Põe-se no chão a chorar e a bater no peito e a dizer: desgraçada de mim, Senhor, eu jamais poderei ser mãe. Então Jesus vai ao encontro dela, tira do chão a ergue e mergulha os seus olhos serenos e confortadores nos olhos dela, que chamejavam de ansiedade e tristeza, e lhe pergunta, dando uma diretriz à sua vida: mas Maria, qual mãe tem mais mérito aos olhos de Deus? A que se dedicou apenas aos filhos da própria carne, ou a que se fez mãe dos filhos da dor? E ela então desperta: então é isso, Senhor. Doravante eu serei mãe das minhas irmãs em infortúnio, abrirei a minha casa aos pobres, aos doentes, transformá-la-ei num hospital, num abrigo para os que têm necessidade. Abraçaria a humanidade como se dela fosse mãe. E aí, nesse instante de confraternização, nesse instante de despertamento, Humberto de Campos descreve que Simão Pedro, como muitos de nós espíritas também ainda fazemos, passa pela sala, se depara com uma mulher de má vida, se aconchegando ao regaço de Jesus e lança sobre ela um olhar de reprovação. Você tem passado, o teu passado te condena, você não pode ser uma de nós. Tudo isso chega implicitamente naquele olhar congelante que Simão Pedro lança sobre ela. E Maria sente o impacto disso, se sente opressa por isso. Olha para o mestre súplice e diz: mas Senhor, e se não estiveres mais conosco? E o mestre compreende o alcance da pergunta, porque ele conhecia bem o discípulo tosco que ele tinha, não é? E sabendo corrigir a Maria e a Pedro ao mesmo tempo, ele diz: mas Maria, tem tranquilidade. Aqueles de nós que nos amamos, sempre permaneceremos unidos pelo amor. Olha que sublimidade.
ela junta seus apetrechos para poder ir embora, e à porta ainda ouve Jesus dizer: vai, Maria, sacrifica-te, ama. Árduo é o caminho, estreita é a porta, mas é necessário crer e amar somente. E ela foi, e se fez uma criatura totalmente transformada, totalmente renovada. Quando os dois últimos discípulos, depois da crucificação de Jesus, depois daquele momento ímpar, em que ela enxuga os pés do mestre com seus cabelos, acompanha Jesus e aprende com ele, sofre o momento da crucificação ao lado de Maria de Nazaré e João, ouve o mestre atribuir a Maria a condição de mãe da humanidade inteira, tornando-a mãe também do jovem João, e a todos nós confiando a ela o seu afeto, quando nos faz João seu filho. Maria percebe aquilo tudo e sente uma profunda dor, imaginando, como muitos de nós, depois do sepultamento de Jesus, que nós somos o corpo que temos, ela foi ao sepulcro para tentar chorar e orar ali ao lado dele, imaginando que isso diminuiria a saudade. Quando chega, a pedra estava revolvida. Ela entra, começa a procurar, os tecidos estavam no chão, quando ouve alguém atrás dela perguntar: mulher, por que procuras entre os mortos aquele que vive? E ela, julgando ser alguém que tomava conta daquele ambiente funerário, diz: Senhor, se tu levaste o corpo do meu mestre, diz onde está, e eu vou buscá-lo para enterrá-lo novamente. E o homem se faz identificar por uma única palavra. Ele a chama pelo nome: Maria! E ela se volta e vê Jesus. E chamejante de alegria: Mestre, Rabone, estás vivo! A sua vontade era abraçá-lo, mas Jesus a detém. Pede que ela vá aos irmãos anunciar que o Espírito é imortal, que a vida havia vencido a morte. Embora numa outra realidade, Jesus estava vivo. Jesus continuava com eles. Que coisa interessante. Porque o mestre confiou tanto nesse lírio, tanto na capacidade de transformação dessa mulher que saiu do lodaçal moral, dos deslizes, das quedas afetivas, e se fez o mais respeitado lírio do Evangelho. Ela foi escolhida por Jesus para anunciar a todos nós a imortalidade. Passados esses momentos, como eu dizia, os discípulos começaram a dispersar-se, a buscar regiões onde pudessem trabalhar, disseminar a mensagem de Jesus, dar o seu recado, diríamos assim. E aí olha só o que acontece, não é? Quando os dois últimos resolvem sair de Cafarnaum e buscar as regiões de trabalho, ela pede para ir com eles. Gostaria de servir com Jesus ao lado deles. Diz: não, a tua condição de mulher e o teu passado vão nos comprometer. É melhor que fiques. E Maria ficou em Magdala sozinha, tendo que resistir ao assédio dos seus antigos amantes, que queriam que ela voltasse à vida de quedas, tendo que buscar de forma simples, paupérrima até, um trabalho digno, braçal. Muitas vezes as matronas fechavam as portas das casas na cara dela, porque elas temiam que aquela mulher tão bela seduzisse os seus maridos, sabiam da sua fama. E mesmo assim ela resistiu a tudo. Trabalhava nas situações mais humildes, mais simples, para garantir o seu alimento. Já não tinha mais nada. Tudo ela havia entregado aos pobres. Tudo ela havia entregado à causa. Certo dia, uma caravana de leprosos veio de Dalmanuta até Magdala, procurando por Jesus. Todos enxotaram-nos, menos ela, que, ouvindo falar que havia um grupo de homens doentes procurando Jesus, ela foi ao encontro deles. Meus irmãos, a quem procurais? E o líder dos leprosos disse: procuramos a Jesus, para que nos cure da lepra, disse ele. E ela, com os olhos marejados, disse: chegastes tarde. Mataram o nosso mestre. Não entenderam a sua mensagem de amor e de paz. E o crucificaram. Como que fulminados por raios de desesperança, os leprosos se permitem tombar, inermes, sentados no sol, na areia da praia. E aí ela percebe que podia fazer mais, mas, diz ela, não desanimeis, meus irmãos. Jesus veio nos trazer a proposta do reino dos céus. E passou aquela noite inteira a contar a eles as histórias que ela havia aprendido com Jesus, a transmitir a eles os ensinamentos que podia sobre Jesus. E percebeu que alguns olhares voltaram a se acender de esperança. Mas, ao amanhecer, as autoridades da cidade determinaram que os leprosos fossem embora. Eles eram imundos no conceito daquela época. Eles não podiam ficar junto com as pessoas sãs, porque a doença naquela época não tinha controle e era muito contagiosa. Então eles deveriam sair de Magdala, ir para Jerusalém e se internar no Vale dos Leprosos. Quando eles começaram a sua jornada, Maria ouve no seu íntimo a mesma pergunta que Jesus lhe fez no dia do seu despertamento. Maria, qual mãe tem mais mérito aos olhos de Deus? Aquela que se dedicou apenas aos filhos da própria carne, ou a que se fez mãe dos filhos da dor?
Então ela corre ao encontro dos leprosos, ela se junta a eles, ela entra no vale e passa a ser a luz daquilo que antes era um vale de dores e lágrimas e sombras. Todos os dias pregava o evangelho para aquelas criaturas, resgatava das crianças a alegria que elas haviam perdidas, porque as crianças também eram internadas no vale se seus pais estivessem doentes. Perdiam a esperança de viver, de sair dali, de ter uma vida digna. E Maria falava desse reino, desse mensageiro do bem que era Jesus, infundindo ânimo em todos eles. Os moribundos iam beijar a orla dos seus vestidos antes da partida para o mundo espiritual. As crianças a abraçavam como uma mãe carinhosa e ela se sentia mesmo a mãe dos filhos da dor, como Jesus lhe havia recomendado ser. Com o passar dos tempos, com o passar dos anos, Maria foi envelhecendo e, ao mesmo tempo, ganhando em credibilidade, ganhando em afetividade, até que uma tarde, ao banhar-se, ela percebe uma mancha violácea sobre o seio. Ciente dos sintomas da doença, ela toma de um espinho e crava na mancha. E não sente dor alguma, e ela percebe. Naquele dia, ao subir na pedra, na elevação de onde fazia suas pregações, Maria abre os braços e diz: meus irmãos, nós, os leprosos, devemos ter esperanças com Jesus. Maria estava expurgando a sua última fraqueza, a culpa. Muitas vezes nós somos despertados para o progresso, mas a culpa pelos erros que cometemos no passado nos paralisa, nos faz estacionar. E Maria ainda tinha essa culpa para expiar. E através da enfermidade do corpo físico, porque era isso mesmo, ela culpava o corpo, sedutor e belo, pelas suas quedas. E imprime no corpo, sedutor e belo, a doença estigmatizante. É a culpa sendo extravasada ali, mas ela já tinha esclarecimento, ela sabia aguentar, suportar o sofrimento de certa forma. E aí a doença avançou muito rápido, ela já estava idosa, de certa maneira, idosa para os padrões daquela época, e a doença então foi tomando a sua beleza, foi descaracterizando o seu rosto, foi embaçando os seus olhos, foi fazendo cair os seus cabelos, foi engrossando os lóbulos das suas orelhas, ela era uma pálida reflexo, uma caricatura do que havia sido. Quando ela sentiu que não teria muito mais tempo na Terra, sentiu vontade de rever os irmãos dos primeiros momentos do Evangelho. Mas quem a aceitaria? Se quando ela era sã, se quando ela era bela, os seguidores de Jesus tinham receio de se aproximar dela, imagine agora que ela era uma doente, que ela estava estigmatizada por aquela doença da época. Só 2 pessoas talvez a acolhessem, mas elas moravam tão longe. João e Maria de Nazaré estavam em Éfeso, já em meio à Ásia. Mas mesmo assim ela insiste, faz a viagem, se despede dos irmãos lá do Vale dos Leprosos e vai ao encontro dos seus 2 irmãos queridos. Faz um percurso mais longo, seguindo por caminhos mais vazios, porque os leprosos tinham que andar com uma sineta para avisar que ali passava o impuro, para que as pessoas ditas limpas, para que as pessoas saudáveis se afastassem. Maria seguia o seu rumo até que finalmente, depois de dias e dias caminhando, com frio, com fome, com sede, ela vislumbra o casario da cidade de Éfeso, mas o corpo já estava tão frágil, o corpo já estava tão combalido que ela cai antes de conseguir entrar. Foi recolhida gentilmente por um casal de cristãos que montou para ela uma tenda, o que lhe permitiu ainda algum alento, algum revigorar de forças, o suficiente para que ela se reencontrasse com a Mãe Santíssima. E Maria de Nazaré a veio acolher com gentileza, colocou a sua cabeça no seu colo, afagou-lhe os poucos cabelos que ainda restavam, trocavam reminiscências do tempo em que Jesus pisava a terra. Teve a oportunidade de rever João, agora não mais um menino, não mais um jovem adolescente, mas um homem feito, o líder, a liderança maior do movimento cristão na região de Éfeso. E assim os seus dias foram passando, mergulhando cada vez mais frágil no corpo que se preparava para libertá-la. Numa noite, conta Humberto de Campos, no mesmo Boa Nova que nós citamos já, os seus padecimentos eram extremos. Os irmãos cristãos estavam ao seu lado, esperando apenas o momento do desenlace. E repentinamente ela começa a se sentir leve, as dores desaparecem, a respiração que antes era entrecortada, sofrida, dolorida, se torna uma respiração mais suave. E Maria se vê, mais uma vez, caminhando sobre a areia da praia em Cafarnaum. Se recosta em uma alcaparreira, onde ela para ouvir os pássaros pipilando. Começa a refletir, a rememorar, a lembrar quantas coisas maravilhosas ela acompanhou de Jesus ali. Repentinamente, uma silhueta que ao longe ainda era nebulosa, mas ao se aproximar dela, fez com clareza que era Jesus. E aí, lépida como uma criança, como se nenhuma doença tivesse, ela se põe de pé.
E como no dia da anunciação da imortalidade diz, Rabone, mestre, estás vivo! E mergulha num abraço de Jesus. Ela não havia compreendido ainda. Coube a Jesus recebê-la e dizer a ela, Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, agora vem que eu te espero aqui. E a leva para as paragens espirituais, onde ela se refez para continuar a serviço do seu mestre amado. Todos eles conseguiram. E nós poderíamos citar tantos outros mais. Em tempos em que seguir com Jesus, em que servir a Jesus era pôr a própria existência física em risco. Hoje nós estamos no tempo em que estar com Jesus é chique. Em que ser espírita vira tema de novela, vira tema de série da Netflix, em que a imortalidade está sendo pesquisada pelos homens. E quase compreendida por eles, infelizmente, a má vontade ainda não os permite admitir a sua existência. Preferem criar conspirações de que o vírus foi criado em laboratório. E alguns espíritos estão até fazendo isso mesmo, né? Estão indo ler lá no WhatsApp do tio das teorias conspiratórias e escrevendo em psicografia para dizer que é a mesma coisa. Não vamos dar crédito para isso não, hein, gente? Espírita é a doutrina da fé raciocinada. É a ciência que a gente tem que ouvir em primeiro lugar. E não fake news, e não WhatsApp, e não redes sociais. Mas voltando aqui à nossa possibilidade de servir com Jesus, nós recebemos o sol todos os dias, a cada palestra, a cada livro, a cada mensagem, a cada momento de convivência que nós temos na casa espírita, nós somos chamados, é como se Jesus dissesse, vai Maurício, vai Tereza, vai Daniel, e tantos outros. Daniel, porque eu estou vendo que ele está ali. Vai Ednei, tantos outros que estão aparecendo aqui no quadro. Vai, sacrifica, te ama, árduo é o caminho, estreita é a porta, porque nós ainda estamos num planeta de provas e expiações. Mas é necessário crer e amar somente. E aí a questão que fica é, o que faremos? Já que nós recebemos o sol do Cristo em nós, o que faremos? Como agiremos? É a pergunta. Porque se nós trabalharmos direitinho, se nós mergulharmos as nossas raízes, aprofundarmos em nós, identificarmos a vasa fétida que ainda temos e a transformarmos em seiva. E por um outro lado, se nós impulsionarmos as nossas mãos como ramos, como galhos que podem depois produzir flores, lançarmos ao ar o perfume, as belezas, as flores dos lírios, nós nos tornaremos também lírios do Senhor. E aí, ao final da jornada, talvez não pelo mestre, porque ainda não temos mérito para isso, mas certamente pelos nossos benfeitores espirituais. De braços abertos, eles nos dirão, vem, já passaste a porta estreita, amaste muito, eu te espero aqui. E nós, como Maria, nos aconchegaremos num abraço a eles, esperando também o momento de refazimento, para voltar à terra, agora de regeneração, e continuarmos servindo com Jesus. Meus irmãos queridos, ser lírio do Senhor é um desafio, mas ao mesmo tempo é o único trabalho que nos elevará na condição espiritual e nos trará harmonia e nos trará paz. Muita paz a todos vocês e muito obrigado pela sua atenção. Nós é que agradecemos, Maurício. Muito obrigado. Eu vou dar um recadinho e depois você encerra com a prece para nós, por favor? Tá bom. Domingo que vem, companheiros, quem vai nos falar será Rossano Sobrinho, da cidade de Espera Feliz, Minas Gerais, e o tema será o pensamento espírita. Estão todos convidados para mais essa palestra domingo que vem. Aos amigos da Casa dos Chicos, informamos que os nossos estudos continuam. Terça, o Livro dos Espíritos. Quarta, o Evangelho, às 19h30, pelo Google Meet. Aos companheiros do Antônio de Pada, nosso agradecimento pela presença. Ao querido companheiro Fernando, muito obrigado pela presença. Ele está lá na Bahia. E assim nos proporciona essa nova modalidade, nos chegarmos a outros companheiros de outros lugares, né? Então, por gentileza, querido, faça a prece de encerramento por nós. Sim, farei sim. E lembro a vocês, gente, lá no meu canal no YouTube, façam uma visita, se inscrevam. Tenho várias outras palestras que vocês podem ver também e divulgar, disseminar nas redes sociais de vocês. É um trabalho que a gente vem fazendo com muito carinho, com muito amor já há alguns anos. E Tereza sabe, né, Tereza? Tem bastante material lá, inclusive sobre mediunidade também, quem tem interesse em estudar esse assunto.
a gente sempre baseado na codificação, sempre baseado na doutrina. Então vamos orar, meus irmãos. Querido Jesus, amados amigos da espiritualidade, nós agradecemos por essa preciosa oportunidade de servir. Que os irmãos aqui reunidos virtualmente possamos nos ligar espiritualmente e manter o contato no trabalho contigo, Jesus, transformando a nós mesmos e transformando o mundo em que nós vivemos. Muito obrigado, meu mestre, e abençoa, ampara a nossa coletividade humana tão equivocada, ainda tão cheia de imperfeições. Que eles recebam inspiração dos benfeitores espirituais para superar as mazelas, as imperfeições e agirem no bem e somente no bem, para que nós alcancemos finalmente a condição de um mundo regenerado, de um mundo mais feliz. Muito obrigado, Jesus, e em teu nome, mas sobretudo em nome de Deus, nós encerramos esse nosso momento de estudos. Que assim seja. Muito obrigada. Boa Obrigado noite. a todos. Tchau, tchau.